Olá pessoal, bem, vamos dar continuidade às nossas resoluções de lista de exercícios e continuando também com o assunto de lógica de predicados. Essa próxima lista ela é baseada na aula sobre aspectos formais da lógica de predicados e dedução natural na lógica de predicados. Passemos então para a lista. Bom, a nossa primeira questão, ela diz o seguinte: identifique o escopo de cada um dos quantificadores nas FBFs a seguir e indique quais as variáveis livres. Então, essa questão de escopo de quantificador e variáveis livres também já foi tratada na lista da aula sobre introdução à lógica de predicados, na lista, mais precisamente a lista 11. Então, essa resolução aqui vai ser basicamente uma revisão do que a gente já viu nessa primeira parte da lista 12, uma revisão do que a gente já viu em lista anterior, ok? Então, vamos lá. A nossa sentença diz o seguinte: para todo x, se x satisfaz p, então y satisfaz q. O escopo do quantificador universal é toda a expressão, como você pode observar bem aqui. A variável livre, no caso, é a variável y, pois ela não está sob o escopo de nenhum quantificador. E no caso, a variável x ela está ligada pelo quantificador universal. Ok? Vamos agora para a letra B. Na letra B, nós temos o seguinte: existe x, tal que x satisfaz A e, para todo y, y satisfaz B. É fácil perceber que o escopo do quantificador existencial é toda a expressão. Apesar de que no segundo conjuntivo nós não termos a variável x, o escopo desse quantificador alcança toda a expressão. No caso, o escopo do quantificador universal é apenas o predicado b, e assim nós não temos nenhuma variável livre. Passemos adiante. Na letra C, nós temos novamente dois quantificadores. Observe que o quantificador existencial ele está mais à esquerda do que o quantificador universal. Veja também que o quantificador existencial ele está quantificando a variável x e o quantificador universal a variável y. Nesse caso, nós temos existe x para todo y, tal que x e y satisfazem p e x e y satisfaz q. Nesse caso, o escopo do quantificador existencial é toda a expressão, o quantificador universal é apenas o predicado P, né? Observe que é apenas o predicado P e não o predicado P e o predicado Q. Ou seja, é como se o conectivo da conjunção funcionasse como uma espécie de barreira para o alcance do quantificador universal. Nesse caso, a variável livre na expressão é a variável y, né? Ela é livre nesse predicado Q, né, pois ela está fora do escopo do quantificador universal. E por fim, nós temos a letra D. Vou passar aqui um pouquinho para cima, para melhorar a visualização de vocês aí. A letra D diz o seguinte: existe x, existe y, tal que x e y satisfaz A. Aliás, se x e y satisfaz A e yz satisfaz B, então AZ satisfaz A. Nós temos aqui essa expressão. São dois quantificadores existenciais, sendo que um mais à esquerda do que o outro. O quantificador mais à esquerda, ele tem como escopo toda a expressão após ele. O quantificador seguinte, ele tem a expressão que está delimitada pelos colchetes, e nós temos apenas uma variável livre z e essa constante a, certo? Vamos lá. Segunda questão. Explique por que cada uma das expressões a seguir está escrita de forma incorreta. Então aqui você deveria verificar a corretude ou não das expressões. Aqui nós temos apenas o quantificador universal, nós não temos nenhuma variável, então essa expressão está incorreta porque o quantificador universal, existencial, ele precisa especificar qual variável está sendo quantificada. A forma correta seria, por exemplo, para todo x, tal que x satisfaz q e x satisfaz p. Vamos adiante. Aqui também é fácil perceber que
está faltando um conectivo lógico entre os predicados Q e o predicado P. O quantificador universal está devidamente colocado. Então, a forma correta seria assim ou assim, ou seja, com um conectivo entre os dois predicados. E vamos aqui para a seguinte. Para todo x, para todo y, x satisfaz q e y satisfaz q. Bem, aqui nós temos que a parentização está incorreta, né? Afetando o escopo dos quantificadores. O quantificador, para todo isso, ele não está claro. E uma forma correta seria a seguinte. Certo? Então vejam que aqui há uma questão de uma certa organização ou ausência de organização na expressão. Vamos para a terceira questão. Na terceira questão é pedido o seguinte. Isso. Determine, aliás, o valor lógico de cada uma das FBFs a seguir, com a interpretação de que o conjunto universo consiste em todos os inteiros. O predicado I significa que x é par. O predicado L x é menor do que 0. O predicado G, x é maior do que 9. Então, na letra A nós temos, existe um x tal que x é ímpar. É verdadeiro, porque existe pelo menos um número ímpar no conjunto dos inteiros. Por exemplo, 1, 3, 5. Lembremos sempre, uma quantificação existencial, quando você tem uma expressão quantificada existencialmente, é fácil verificar o valor de verdade da expressão apenas encontrando um exemplo. Né? Encontrou um exemplo, pronto. Se esse exemplo satisfaz a expressão, então a expressão é verdadeira. Certo? Vamos aqui para a letra B. Na letra B, nós temos uma expressão quantificada universalmente. Nesse caso, nós temos para todo x, se x satisfaz L, então x satisfaz I. O valor lógico é falso, porque a implicação afirma que todo número negativo é ímpar. Né? E aí, basta um contra-exemplo, menos 2, para mostrar que essa expressão é falsa. No caso de uma expressão quantificada universalmente, é importante lembrar que, para demonstrar a sua falsidade, basta que você encontre um contra-exemplo, que seria nada mais nada menos do que um exemplo que torna a expressão falsa. Certo? Existe x, tá ok. X satisfaz L e x satisfaz G. No caso aqui é falso, né? Porque não pode existir um número que seja simultaneamente menor do que 0 e maior do que 9. Lembremos da semântica de cada um desses predicados que foi dito no enunciado da questão. Vamos para a letra D. Na letra D, nós temos a seguinte situação. Para todo x, x satisfaz L ou x satisfaz G. Temos aqui que o valor lógico é falso, porque essa expressão afirma que todo número ou é menor do que 0 ou é maior do que 9, de acordo com a semântica de cada predicado. Então, basta um contra-exemplo, como no caso aqui é uma expressão quantificada universalmente. Eu tenho aqui o número 5, que ele não satisfaz nenhuma das condições. Como nós temos aqui uma disjunção, a gente aprendeu que a semântica da disjunção ela é falsa quando os disjuntivos, todos eles são falsos. No caso aqui são dois disjuntivos. Quarta questão. Na quarta questão é pedido o seguinte. Prove o seguinte argumento. Nós temos aqui um argumento que está escrito em linguagem natural. E aí, qual vai ser o nosso trabalho? Provar a validade ou não desse argumento. Nesse caso, a gente vai transformar o argumento que está escrito em linguagem natural, vamos transformar ele para a linguagem simbólica, ou seja, a linguagem da lógica de predicados. O argumento diz o seguinte: alguns sistemas operacionais têm falhas de segurança. Todas as falhas de segurança têm alto custo para a indústria. Portanto, alguns sistemas operacionais têm alto custo para a indústria. Observe essas palavras que
já dão a quantificação que nós iremos utilizar. Alguns, todas, alguns, né? Tudo isso indica as quantificações que deverão ser empregadas nessa questão. Bem, nós temos aqui o conjunto universo, que são todos os sistemas operacionais. Predicado S, X é um sistema operacional. Predicado F, X tem falha de segurança. E predicado A, X tem alto custo para a indústria. Então, nós vamos estabelecer nossa prova. Primeira coisa que a gente fez, né, foi transformar as premissas em fórmulas da lógica de predicados. Observe bem. Existe X, tal que X satisfaz S e X satisfaz F. Ou seja, na primeira premissa dizia, alguns sistemas operacionais têm falhas de segurança. Alguns X são sistemas operacionais e esses X têm falhas de segurança. Segunda premissa, todas as falhas de segurança têm um custo alto para a indústria. Para todo X, se X tem falha de segurança, então X tem alto custo para a indústria. Então temos as duas premissas. Inicialmente nós vamos trabalhar com a eliminação do quantificador existencial na premissa 1, né? Logo em seguida, aplicamos a eliminação da conjunção duas vezes na linha 3, certo? Na linha 3 a gente aplica duas vezes, ok? Né? Ou seja, a linha 3 seria aqui a letra C. Logo em seguida, nós fazemos a instanciação da universal de 2, né? Ou seja, eliminação da universal, adotando aqui uma constante C. Fazemos modos pôneis com 5 e 6, ou seja, temos aqui F, que é a linha E, né, que é a 5, certo? E aí nós vamos obter a C. Ao final, nós vamos fazer a introdução do quantificador, aliás, quantificador não, do conectivo, né? Seria a aplicação da regra da conjunção nas linhas 4 e 7, né? E aí obtemos essa expressão aqui. E por fim, a introdução da quantificação existencial na linha H, que é a correspondente à linha 8, e aí nós vamos ter nossa expressão lógica. Existe X, tal que X satisfaz S, ou seja, X é um sistema operacional e X tem alto custo para a indústria, que é justamente o que diz a nossa conclusão aqui, ó. Alguns sistemas operacionais têm alto custo para a indústria. Alguns X são sistemas operacionais e AX tem alto custo para a indústria. Beleza? A quinta questão, nós temos a mesma dinâmica. Temos uma expressão escrita em linguagem natural e nós precisamos demonstrar ela por meio do uso das regras de inclusão e de exclusão de conectivos, aliás, de quantificadores, que foram aprendidas em sala de aula. Vamos passar rapidamente, né? Que é muito semelhante à questão anterior. O argumento diz o seguinte: existe um programador que não conhece a IDE, né, Eclipse. Todo mundo que programa em Java conhece a IDE Eclipse. Além disso, todo mundo ou programa em Java ou em C++. Portanto, existe um programador que programa em C++. Então, nosso universo do discurso são todas as pessoas. Predicado P, X é um programador. Predicado E, X conhece a IDE Eclipse. Predicado J, X programa em Java. Predicado C, X programa em C++. Então, como a gente fez anteriormente, transformamos as nossas premissas em expressões da lógica de predicados. Nesse caso, nós temos 3 premissas. E assim nós temos as nossas 3 premissas aqui. Assim como foi feito anteriormente, começamos com a eliminação do quantificador existencial. E isso é um ponto importante que foi visto em sala de aula. Toda vez que você for aplicar a dedução natural na lógica de predicados, nós primeiro, né, se tiver sentenças quantificadas universalmente ou existencialmente, a gente começa com as sentenças quantificadas existencialmente, certo? Fazemos a eliminação da conjunção, né, que seria a aplicação da regra da simplificação. Fazemos a instanciação universal, que é nada mais nada menos do que a eliminação do quantificador universal.
Lembrando que quando a gente elimina o quantificador universal, nós substituímos a variável x por uma outra variável que ainda não foi utilizada ou por uma constante. No caso aqui a gente optou por substituir por uma constante, né? Fizemos modus tollens com as linhas 6 e 7, né? No caso a linha 6 é a linha F, na verdade, e a linha 7 é a linha J, como vocês podem observar, ó, uma condicional e a negação do consequente, modus tollens de boa. Aqui a gente removeu o quantificador universal, né, da expressão, que aqui eu chamei de distanciação, mas na verdade é a remoção da eliminação do quantificador universal. Mais uma vez, utilizando aqui modus ponens, né, com a linha 5 e linha 9, linha 5 é a linha E e a linha 9 é a linha I, ok? E, por fim, aplicamos silogismo disjuntivo. Então, modus ponens, silogismo disjuntivo, e a introdução da conjunção, que é um outro nome para a regra da conjunção, né? São regras de dedução natural que foram vistas em sala de aula ainda quando nós estávamos trabalhando com a lógica proposicional. E por fim, a gente faz a introdução da quantificação existencial, que é o nosso último passo, e observe que ao invés de nós utilizarmos a constante C, né, nós trazemos de volta a variável x, certo? Então aqui mais uma vez um outro exercício de prova em que nós temos um argumento escrito em linguagem natural e aí todo aquele processo identifica as premissas, transforma as premissas em fórmulas da lógica de predicados e depois vai aplicando a dedução natural, certo? Então vamos aqui rapidamente. Então temos aqui todas as informações básicas, que são os predicados, né? E a nossa prova, temos 4 premissas, como você pode observar, premissa 1, 2, 3 e 4. Vamos só voltar aqui para ler com mais atenção. Todos os professores vêm da indústria ou do governo, então aí todos quantificação universal. Todos que vêm do governo e são analistas de sistemas são a favor de provas de certificação. Todos, mais uma vez, uma quantificação universal. E aí é fácil perceber que o antecedente dessa condicional é uma conjunção. Rogério não vem da indústria, mas é analista de sistema. Aqui nós temos uma constante, né? Então muito indica que a gente vai utilizar uma constante para representar o Rogério. Rogério é um professor, portanto, Rogério é a favor das provas de certificação. Então, nossa constante R vai simbolizar o Rogério. Beleza? Então, o predicado A, X é um professor. Então, a R seria Rogério é um professor. É a premissa 4. Ok? Então, como vocês podem observar, transformamos nossas 4 premissas que estavam escritas em linguagem natural, nós transformamos para a linguagem da lógica de predicados. E a partir daqui, né, nós começamos a trabalhar. Como nesse exemplo a gente não tem uma expressão quantificada existencialmente, e nós tínhamos só expressões quantificadas universalmente, tivemos que fazer a instanciação da universal, ou seja, a eliminação do conectivo, aliás, do quantificador universal, certo? Então, foi feita essa eliminação. Observe que a variável foi substituída por uma constante, no caso aqui a constante R, né, que simboliza o Rogério, e assim a gente foi trabalhando as regras da dedução natural, modus ponens, eliminação da conjunção, que no caso equivale à regra da simplificação, silogismo disjuntivo, introdução da conjunção, que equivale à regra da conjunção, e por fim a gente traz de volta a quantificação universal, certo? Aliás, aqui foi feita uma outra eliminação de quantificador universal. Desculpa, eu falei aqui em eliminação, trazer de volta, mas na verdade a gente está, durante todas essas linhas aqui, foi trabalhado tão somente a premissa 1, certo? A partir daqui foi trabalhada a premissa 2, certo? Então observe as regras, beleza? Entendido? Então, no final foi dito o quê? Que a nossa conclusão era o quê? Rogério é a favor das provas de certificação.
Então, x é a favor da prova de classificação. Logo, nós temos aqui, ó, R, né? O predicado é diz que é a favor da prova de certificação, então Rogério é a favor da prova de certificação. Ok? Mais uma questão. E aqui, mais uma vez, eu vou passar também rapidinho, porque é muito semelhante às questões anteriores, que é a prova de argumento. Existe um professor que é mais inteligente que todo mundo, né? No caso aqui, o quantificador existencial. Qualquer pessoa que é mais inteligente que todo mundo trabalha mais do que todo mundo. Então, qualquer seria uma expressão que é quantificada universalmente. Portanto, existe um professor que trabalha mais do que todo mundo. No caso aqui, a nossa conclusão é uma expressão quantificada existencialmente. Nosso conjunto universo são todas as pessoas. Predicado A diz que X é professor. Predicado B, aliás, R, X é mais inteligente do que Y. E o predicado I, X trabalha mais que Y. Então vamos aqui à nossa resposta. Observe que primeiro nós pegamos as nossas duas premissas, premissa 1 e premissa 2, transformamos em expressões da lógica de predicados, devidamente quantificadas, né? E começamos com a eliminação do quantificador universal, aliás, existencial. Como eu falei para vocês, se a gente tem uma expressão que tem quantificação universal e quantificação existencial, a prioridade é da quantificação existencial, certo? Simplificação, eliminação da conjunção. Aqui, distanciação universal é nada mais nada menos do que eliminação da quantificação universal e substituição das variáveis, né, por constantes. Ok? Nesse caso aqui a variável x foi substituída pela constante c, certo? Fizemos a introdução, aliás, o modus ponens, depois regra da conjunção, também conhecido como introdução da conjunção, e por fim a introdução da quantificação existencial para essa nossa expressão. Existe x, tal que x satisfaz A e x para todos y, x e y satisfazem I. Ok? Então, oitavo problema. No oitavo problema também nós temos mais uma prova. Todo estudante de ciência da computação trabalha mais do que algumas pessoas. Todo mundo que trabalha mais do que qualquer pessoa dorme menos do que essa pessoa. Maria é um estudante de ciência da computação, portanto, Maria dorme menos do que alguém. Todo indica quantificação universal. Maria é uma constante e alguém seria o quê? Uma quantificação existencial, certo? Então, temos aqui os nossos predicados. Predicado estudante de ciência da computação. X trabalha mais do que Y, X dorme mais do que Y. E a nossa constante M, que representa a Maria. E aí nós temos nossas duas premissas, aliás, três premissas. Premissa 1 e premissa 2 quantificadas universalmente. E a premissa 3, que é a nossa sentença que Maria é estudante de ciência da computação. Como nós só temos sentenças quantificadas universalmente, pouco importa começar com a primeira ou com a segunda. Começamos com a 1, fizemos a distanciação, substituímos x pela constante m e observe que a variável y continua ainda devidamente quantificada pelo quantificador existencial. Fazemos o modus ponens com a linha 3, no caso é a linha C e a linha D, né, 4. Aí obtemos isso daqui, né, como você pode observar, e, né, fazemos a eliminação do quantificador existencial, substituindo a variável y pela constante c, certo? E aí vamos continuando. Fazemos a distanciação universal, ou seja, a eliminação do quantificador universal de 2, né, no caso aqui da letra B. Observe que a letra B é quantificada duas vezes, a variável x e a variável y.
Inicialmente, a gente faz a eliminação ou instanciação universal do quantificador que está mais à esquerda, no caso, o para todo x, mantendo o quantificador restante e substituindo o x pela constante m, né, no caso Maria. Logo em seguida, repetimos a instanciação universal, né, aqui da letra G, e aí substituímos a variável y pela constante c. Bem, fazemos modus ponens com as linhas 6 e 8 e depois, com o resultado disso, a gente introduz a quantificação existencial, linha 9, e obtemos o predicado. Existe um y, tá ok, my satisfaz d. Ou seja, Maria dorme menos que qualquer pessoa. Ok? No caso aqui, qualquer pessoa seria a variável y que representa qualquer pessoa. Certo? Aqui eu tenho uma explicaçãozinha mais detalhada sobre o que é que a gente fez aqui, né? Então vejam bem, partimos de 3 premissas fornecidas. Em 4 a gente instanciou a primeira premissa para Maria. Em 5 a gente aplicou o modus ponens, né, usando que Maria é estudante. Na linha 6, né, a linha 6 é a linha E, né, F, quer dizer, introduzimos uma constante C que representa alguém que Maria trabalha mais. 7 e 8, usamos a premissa 2 para estabelecer que se Maria trabalha mais, que C, ela dorme menos que C. Na linha 9, nós concluímos que Maria dorme menos. E finalmente na linha 10 a gente generalizou para mostrar que existe alguém que dorme menos que a Maria. Bom, dito isso, a gente encerra por aqui essa nossa lista. E como em outras listas, nós vamos agora tentar entender como é que esse conteúdo ele é importante para o contexto da área de ciência da computação, né? Então, como a gente viu aqui, essa lista de exercícios ela aborda os aspectos formais da lógica de predicados e a dedução natural, que por sua vez são fundamentais para a formação de um cientista da computação por várias razões. Primeiro, já foi falado várias vezes, o desenvolvimento de um pensamento formal e rigoroso. Esses exercícios de identificação de escopo de quantificadores e variáveis, eles ajudam os estudantes a desenvolver a precisão e interpretação de expressões formais e, por sua vez, essa habilidade ela é importante para compreender e criar especificações formais de software, protocolos de segurança e algoritmos, né? Também serve como base para verificação e validação de software. A dedução natural e as provas formais que foram apresentadas nos exercícios, como os problemas 4 até o problema 8, eles são fundamentais para a verificação de programas, demonstração de correção de algoritmos, validação de protocolos de segurança, análise de propriedades de sistemas computacionais. Outras aplicações práticas que a gente pode encontrar, né, são áreas como sistemas operacionais e falhas de segurança, a utilização de IDEs, certificações profissionais, né? E temos também o desenvolvimento de competências essenciais, como raciocínio lógico estruturado, a capacidade de abstração, a habilidade de construir argumentos rigorosos, o pensamento sistemático e metodológico e a resolução formal de problemas, né? Bem, esse tipo de formação ela diferencia o cientista da computação do programador puramente técnico. Ela fornece bases teóricas sólidas que permitem, primeiro, compreender profundamente os fundamentos da computação, desenvolver soluções mais robustas e bem fundamentadas, adaptar-se mais facilmente às novas tecnologias e paradigmas e contribuir com a evolução da área através da pesquisa e da inovação. Em resumo, embora esse conteúdo ele possa parecer abstrato inicialmente, ele forma uma base crucial para o desenvolvimento de profissionais capazes de lidar com os desafios mais complexos da computação moderna, seja na academia, seja na indústria. Então, ficamos por aqui e até a próxima lista. Até mais!